de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Agora você vai para o capítulo 2 e o versículo de número 7. E formou o Senhor, Deus, o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Se você crê nesta palavra, sempre dando glória a Deus nessa noite. Bendito é o nome de Jesus nessa hora. Eu tenho poucos minutos, mas eu quero ser fiel com aquilo que o Senhor propôs ao meu coração na madrugada a qual eu estava trabalhando. E na madrugada o Senhor, no meu trabalho, Ele me visitou com esta palavra. E o Senhor, Ele trouxe ao meu coração a responsabilidade de você se parecer com alguém. Cada um aqui presente carrega características únicas dos genes que foi dado dos pais para os filhos. Há filhos que parecem mais com as mães e filhos que são mais parecidos com os pais. Semelhanças únicas dadas pelos genes de cada um, características que com o tempo vai se evidenciando e cada filho ele vai herdando algumas características de comportamento dos pais. Quando o Senhor ele formou a terra, a Bíblia vai nos dizer que no início de tudo ela era sem forma e ela era vazia, mas uma coisa já tinha sobre ela: a presença de Deus que pairava sobre as águas. O seu Espírito já estava lá, pronto para entrar em ação quando ele começasse a dizer uma única palavra: haja. Nada tinha forma, havia trevas sobre a face do abismo, mas quando Deus disse haja luz, a luz apareceu. E a cada haja que Deus falava, alguma coisa ia acontecendo. E a Bíblia vai ser muito categórica em dizer que no sexto dia, na sua segunda parte, Deus ele fez o homem após ter criado todos os animais. Após ele ter criado os céus, ter feito a expansão das terras, após Deus ele ter feito a separação de rios e mares, após ele ter criado aves do céu, répteis, animais selvagens, domésticos, no sexto dia, na segunda parte deste dia, a Bíblia traz para nós nessa noite, quando ele, aleluia, disse esta palavra: façamos. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Sexta-feira essa aula foi dada aqui e muito bem aplicada, por sinal. As características da imagem e da semelhança. Quando eu falo de imagem, automaticamente vamos entender que imagem é algo representativo, visual de alguma coisa. Imagem é relacionada à pessoa, objeto e lugar. Imagem é reproduzida no visual, como nós nos olhamos no espelho. Quando nos refletimos no espelho, olhamos para as nossas características, olhamos para os sinais que estão em nós. Paulo vai dizer aos coríntios que o homem natural à frente do espelho, automaticamente ele olha a sua imagem, mas quando ele sai de frente do espelho, ele automaticamente esquece de como é o seu rosto. Aí vem Deus no capítulo 1 do versículo 26 dizendo: e façamos. O que nós iremos fazer? Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Aí quando nós vamos para a característica da imagem e da semelhança, Deus, quando declarou dizendo façamos o homem a nossa imagem e semelhança, é porque neste exato momento Ele coloca no homem características únicas divinas, como a sua moralidade, criatividade, capacidade de raciocínio, que nos diferencia da criatura para ser filho dele aqui sobre a terra. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. Quando ele diz façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Deus deu ao homem a capacidade do intelecto, de pensar, de agir e de decidir. Por isso que ele nos deu o livre-arbítrio, direito da escolha.
imagem, a nossa semelhança, e sobre ele haja algumas das minhas características. Que no homem haja a minha moralidade, que no homem haja a criatividade, porque Deus, Ele é muito criativo e dinâmico em toda a sua criação. Observe a quantidade de animais de cada espécie que Deus criou. Observe no momento que Ele mandou Noé construir a arca, e quando Ele disse: separe de cada animal, macho e fêmea, segundo a sua espécie. Quantos animais diferenciados entrou ali naquela hora, para que quando a arca se fechasse e o dilúvio acabasse com o mundo, aqueles animais separados por Deus dessem a continuidade daquilo que havia sido destruído. Quando nós falamos de imagem e semelhança, Deus nos faz distinguir de outros seres vivos e nos capacitam a sermos representantes dele aqui na terra. Deus, quando disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Ele estava declarando ali: sejam os meus representantes aqui. E quando falamos de característica de se parecer com alguém sobre nós, há uma grande responsabilidade. Há quem diga que eu pareça com meu pai, há quem diga que eu pareça com a minha mãe que está ali atrás sentada. Há quem diga que o meu irmão é mais parecido com ela, há quem diga ao contrário. Carregamos os genes dos nossos pais, e na fase adulta se evidencia comportamentos que os pais carregam. Meu irmão é bem explosivo como minha mãe era no passado. Já eu sou um pouco diferente. Tenho meus momentos, meus rompantes, sim. Mas em algumas características eu puxei a meu pai, Thalina, que não me deixa mentir. Eu me calo por um breve momento, eu suporto muita coisa. Mas quando chega o momento de falar, eu falo. Eu suporto muita coisa calado, mas no momento de falar eu sou igual ao meu pai. Meu pai suporta muita coisa calado. Suporta muito, já suportou muita coisa, mas das poucas vezes que eu vi o meu pai abrir a boca em uma única palavra, bastou para se encerrar o assunto. Algumas características eu herdei dele, algumas características eu herdei da minha mãe. E aí Deus, na sua multiforme graça, distribui de forma unilateral para cada um. Aí Deus, quando disse: façamos o homem imagem e semelhança nossa, Ele declarou dizendo: vocês serão distinguidos das espécies que eu criei, porque vocês terão direito de pensar, vocês terão direito de decidir, de escolher. Então sejam meus representantes, mas tem uma coisa: cuidado para não manchar a minha imagem. Pais e mães aqui presentes criam os seus filhos e ensinam a regra do bom viver. E os filhos, os pais serão conhecidos lá fora pelo comportamento dos filhos, a educação que é dada. Um filho, quando ele é bem criado, que ele honra os ensinamentos do pai e da mãe, lá fora alguém olha e diz: olha, você é filho do pastor Marcos, né? Sou. Por quê? Porque você é muito parecido com ele em algumas atitudes. Um filho bem criado, um filho bem instruído, ele se torna um grande representante da sua casa lá fora. E quando Deus determinou que fôssemos representantes dele, Deus estava dizendo: olha, me representem, mas tenham cuidado com uma coisa: cuidado para não manchar a imagem que eu lhe dei. Cuidado para não manchar a identidade que eu dei a você. O diabo, desde o início da criação, ele observa a ligação que Deus ele tem para com o homem. A Bíblia vai dizer que Adão, após ser criado, ele estava sozinho no jardim. Eva não havia sido criada ainda, e a Bíblia diz que Deus, na viração do dia, descia e lhe fazia companhia por conta do seu estado momentâneo, o seu estado de solidão. E Deus, quando descia para estar com o homem, Satanás ao longe percebia que entre o Criador e a criatura existia uma ligação direta. E vendo esta ligação direta,
e dizendo: lembre-se quem você é. Você é minha imagem, você é minha semelhança, e a ligação ainda permanece a mesma se você seguir as diretrizes que eu tenho dito a você a seguir. A ligação ainda permanece a mesma entre Deus e o homem e Deus. E o diabo, desde a fundação do mundo, ele vem tentando cortar esta ligação. Ele vem tentando desligar esta comunhão com o homem. Aí no capítulo 2, versículo 7, o Senhor diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito o quê? Alma vivente. Quer dizer, ele foi cheio das emoções, dotado das sensações, para ser alguém que fosse representante de alguém tão extraordinário, chamado Deus Javé, o Deus da criação. Cuidado para você não manchar a imagem que Deus lhe deu, porque Satanás todos os dias ele te observa indo e voltando, estudando um meio de te desligar da comunhão com o Senhor. E foi quando o Senhor deu o fôlego da vida e disse: agora domine, governe sobre a terra, faça, dê continuidade ao que eu comecei. Deus, ele é absoluto. Deus, ele é soberano. A Bíblia vai me dizer que no sexto dia da segunda parte, Deus fez o homem por último. E tem um segredo nisso aqui, eu quero que você entenda nessa hora. Há um tempo atrás alguém fez uma pergunta e disse assim: por que Deus não criou o homem primeiro e depois criou os animais? Mas a Bíblia mostra o contrário. Antes do homem ser criado, Deus fez o que? Os animais. Deus fez a separação de rios. Deus deu nome ao céu, separou lua, o sol, dia e noite. E após tudo estar pronto, aí Deus disse: agora façamos o homem, imagem e semelhança. Para quê? Para que sobre o homem não houvesse suspeita alguma, de nenhuma forma, que o homem foi auxiliar de Deus na sua criação. Deus é aquele que não dá a sua glória a ninguém. Deus é aquele que, enquanto estivermos aqui, Ele vai honrar a nossa vida, Ele vai honrar o nosso serviço, Ele vai honrar o nosso nome, mas a glória sempre será a Ele. A glória sempre será dada a Deus. Ele honra o homem, mas a glória é dele, é dele, é dele, é dele. A glória sempre será dele. Por isso que Ele deixou para criar o homem por último, porque o método da criação do que era menos perfeito, pastor Marcos, passou a ser mais que perfeito quando Ele disse: façamos. Você entende aqui nessa hora? O método menos perfeito agora se passa a se ser mais que perfeito, porque Ele criou a obra mais prima de toda a sua criação, o homem, imagem e semelhança. O homem que carrega a característica de Deus, o homem que carrega a sua criatividade, a sua moralidade, a sua justiça, a sua equidade. Por isso que Deus disse: cuidado, não coma do fruto que está da árvore no centro do jardim, porque certamente no dia que você comer, você vai morrer. Foi aí que o diabo entrou na brecha. Serpente, ela não entra por porta, serpente, ela entra por brecha. Quem já viu cobra entrar por porta? Eu nunca vi. Agora por brecha ela entra. Uma serpente nunca vai entrar por uma porta aberta, mas numa brecha ela é especialista em entrar. E nessa noite o Senhor está dizendo: feche as brechas. Aleluia. Feche as brechas, para que a serpente não encontre lugar para entrar. Porque uma coisa que ela é
é especialista em observar a vida do crente. Aí o Senhor vai e diz: carregue sobre você algumas das minhas características, mas uma das que me chama mais a atenção é a parte intelecto do homem. É Deus fazer o homem pensar, amados. Olha só, Deus fazer o homem pensar, Deus fazer o homem decidir, Deus fazer o homem escolher, o direito da escolha. Adão caiu, cortou-se a ligação. E o diácono Cleverson colocou muito bem aqui na sexta-feira, quando ele disse que após a queda do homem, a imagem ela foi distorcida, porém não perdeu a presença, mas a imagem foi puxada, porque ele caiu. Ele permitiu que o diabo manchasse a imagem e a sua semelhança em Deus, mas ele não perdeu de toda a presença. É por isso que muitas vezes quem está lá fora desviado do caminho, quando fala de Jesus, ele ainda chora, porque sobre ele há uma consciência de que Deus é aquele que é o único capaz de suprir, de preencher o vazio e o vácuo que está na sua alma. Ele é o único que é capaz de preencher o vazio do homem. Por isso que ainda, por mais que ímpio o homem seja, ele ainda carrega algumas características de Deus. Ele considerado mal, ele ainda consegue olhar para algumas situações e dizer: rapaz, não faz isso não, não faz isso não, tem misericórdia. É o senso da moralidade que ainda uma partícula de Deus é sobre ele. Aí Satanás foi, cortou a ligação, Satanás foi, corrompeu, manchou a imagem. Aí o tempo vai passando, muita coisa vai acontecendo. Aí vem Paulo, Saulo de Tarso, corrompido pela maldade, obstinado em fazer aquilo que ele julgava correto. Vem ele lá em Atos 9, no caminho de Damasco. O Senhor Jesus bradou e disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele, caindo no seu orgulho, ele brada, automaticamente reconhecendo que aquela voz não era voz natural, mas era uma voz que estava acima do homem, uma voz que vem do alto. E quando ele disse: quem és, Senhor? Eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. Ele é convertido, lapidado, transformado, e agora de perseguidor ele passa a ser perseguido, sofrendo a dor, aleluia, de um grande evangelista, sabendo o que é agora, o que é sofrer por Cristo. Aí ele vem lá em Romanos capítulo 8, do versículo 37 ao 39, lembrando para os novos crentes durante a dura perseguição, os crentes desligando, desviando, qualquer coisa que vinha era motivo de sair da igreja, desviava do caminho. Aí vem Paulo motivando os crentes novos de Roma, dizendo: mas o que é que vai separar vocês? O que é que pode desligar vocês? É a fome, é a nudez, é a perseguição, aleluia. Ele começa dizendo: nem altura, nem profundidade, nem anjo, nem demônio, nada disso poderá vos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E ele está dizendo aqui nesta noite: o que é que pode te desligar desta presença? O que é que pode te tirar da presença? Nem anjo, nem demônio, nem altura, nem profundidade, nem o porvir é capaz de te separar daquele que te ligou. E aqui nesta noite ele está dizendo: a ligação permanece a mesma, a ligação permanece a mesma. Imagem e semelhança, características que carregamos neste Deus.
deixe o seu lugar. Já disse Jó, meu evangelista de Deus, se levante o espírito do governador, mas que eu permaneça no lugar. Aí vem Paulo, já vem lá os Gálatas capítulo 2, versículo 20, aleluia, expressando uma frase, uma palavra tão extraordinária, dizendo: olha, hoje, agora, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não mais vivo eu, mas Cristo, Ele vive em mim, como imagem e semelhança dEle. Não eu mais tomo decisões, não eu mais faço aquilo que eu acho certo, mas se Ele habita em mim, eu me esvazio de mim mesmo, para que Ele sendo o meu Criador, Ele me dirija e Ele me coordene em tudo que for feito aqui. Não mais vivo eu. A vida cristã é um sacrifício diário de propósito. Sacrifício diário do próprio eu. Eu não mais vivo. Eu não mais me domino. Esse negócio de dizer que é crente e dizer eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim, está errado. Reflita nessa noite. Se você é a imagem e semelhança, você tem alguém que está acima de você, que lhe domina, que lhe orienta, que determina o que você faz e o que você não faz. É Ele que está te dizendo nessa noite, é mesmo sem vontade você vai fazer. É mesmo dizendo eu não, vai dizer você vai, porque não é mais você, sou eu em você. E Jesus nessa noite nos traz um senso de responsabilidade com aquilo que Ele colocou em nós. A sua imagem e a sua semelhança. Honre com este nome que Ele tem dado a você, mas principalmente a cadeira que você está sentado, exercendo o que muitos lá fora queriam e não têm a oportunidade. Quantos nesta hora estão dentro de leitos de hospitais, lembrando de outrora, dizendo: como eu queria estar hoje à noite lá, cultuando a Deus. Quantos dentro de um presídio atrás das grades dizendo: se eu tivesse dado ouvidos aos conselhos da minha mãe, se eu tivesse escutado os conselhos do meu pai, eu não estaria aqui atrás das grades. Se eu tivesse dado mais honra às orações que a minha mãe fazia por mim. Imagem e semelhança agora manchada e corrompido pelo pecado. Quando Paulo expressa dizendo aos Gálatas 2:20, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, ele retrata uma entrega total onde a pessoa não é mais guiada pelo seu ego ou desejos antigos, mas por Cristo que vive no seu ser e o conduz de uma fé nova, identidade nova e propósito novo. Quem aqui nessa noite quer ser guiado por um propósito novo da parte de Deus? Eita, e Jesus nessa noite está dizendo: lembre-se de quem você é, a minha imagem e a minha semelhança. Eu coloquei em você algumas das minhas características para que você seja meu representante aqui, para que quando formos lá para fora, alguém olhar para nós e dizer: ali vai um servo, ali vai uma serva, ali vai alguém que congrega, que representa o Ministério Pão da Vida. Que não sejamos aqueles crentes que alguém olha e diga assim: é mais uma igrejinha de fundo de quintal, como eu já ouvi muitos aí fora dizer. É mais uma igrejinha de fundo de quintal. É mais um pastor que foi para São Paulo e comprou a credencial lá e veio o pastor para cá, para Pernambuco. Que não sejamos irresponsáveis com o que a Bíblia nos traz nessa noite. Façamos. Tudo estava pronto. Aí Deus achou por bem de dizer: eu preciso ter alguém que me represente.
Eu preciso ter alguém que continue o que eu estou fazendo. Você sabia que você está representando nessa noite? Você é um representante. Você que está em casa é um representante deste Deus que lá no início de tudo ele disse: façamos. Parece que eu estou vendo o pastor ele conversando lá, dizendo: olha, está tudo pronto, acabei tudo, mas eu preciso de alguém que me represente. Eu preciso de alguém que dê continuidade ao que eu comecei. Aí alguém disse assim: mas quem? Já sei. Façamos o quê? O homem, nossa imagem e semelhança. Se alegre nessa noite, porque você, dentre milhões, é aquele que foi nascido, criado por Ele e dito: leve a minha característica, seja a minha imagem, seja a minha semelhança, seja meu representante aqui. E eu encerro nessa noite dizendo: tenhamos este senso de responsabilidade, representantes de um Deus que criou o céu e criou a terra. Que Deus abençoe as palmas para Jesus.